Quando a gente fala em emancipação humana, a gente precisa pensar essa emancipação tanto no sentido do indivíduo, porque nós estamos falando de educação, e a educação visa promover o desenvolvimento dos indivíduos, e nós podemos entender o desenvolvimento dos indivíduos como um processo de emancipação, desde o nascimento, desde o primeiro ano de vida, durante toda a infância, adolescência, juventude, a idade adulta, o indivíduo estará se desenvolvendo, estará em busca de sua emancipação. Então, nós podemos entender o processo de educação do indivíduo como um processo de emancipação. E também nós podemos entender essa emancipação humana no sentido mais amplo possível, que é o de emancipação de toda a humanidade, né? Emancipação do gênero humano no seu todo. Tem um texto de Karl Marx intitulado A Questão Judaica, que é um texto no qual ele exatamente usa esse conceito de emancipação humana e afirma que a emancipação dos diversos grupos de seres humanos que sofram relações de opressão e de discriminação só ocorrerá a emancipação desses grupos, dessas relações de opressão e de dominação, só ocorrerá plenamente quando a humanidade, no seu todo, se emancipar de todas as formas de dominação do ser humano pelo ser humano, todas as formas de exploração do ser humano por outro ser humano, todas as formas, enfim, de opressão. Então, o que Marx coloca é que a emancipação de segmentos, de grupos, de classes sociais, ela exige a emancipação de toda a humanidade. Então, eu falei da educação como emancipação do indivíduo, e agora estou dizendo que nós podemos pensar a emancipação humana como emancipação de toda a humanidade. Ao mesmo tempo, para pensarmos a emancipação de toda a humanidade e de cada pessoa, de cada indivíduo, nós precisamos superar isso a que fez referência a professora Júlia Malanchen, né, que é a sociedade de classes. A sociedade, quando a gente fala em sociedade de classes, nós estamos nos referindo ao fato de que a sociedade se divide em classes sociais e que existem duas classes sociais que são as classes fundamentais, que no caso da sociedade em que vivemos é, de um lado, a sociedade, a classe burguesa, a classe dominante, né? a classe capitalista, e do outro lado, a classe trabalhadora, a classe dominada, a classe que tem a sua atividade explorada pelo capital. Então, essas são as duas classes fundamentais. E essas duas classes fundamentais existem na nossa sociedade em luta permanente. Às vezes as pessoas pensam que a luta de classe só existe quando existe conflito nas ruas. Então, quando tem manifestações nas ruas, e aí existem conflitos, etc., aí falam, então, é a luta de classes. Mas a verdade é que a luta de classes, ela existe na nossa sociedade todos os dias. E ela existe antes de qualquer coisa, antes de tudo, pelo fato de que o trabalho, a classe trabalhadora é explorada todos os dias. E que a classe dominante não dá tréguas à classe trabalhadora. Ela está sempre, a classe dominante está sempre em busca de formas de explorar o trabalho e de colocar o trabalho a serviço da reprodução do capital.
Então, colocar o trabalho não a serviço da emancipação da humanidade, não a serviço do desenvolvimento da humanidade no seu todo, mas a serviço do capital. Então, nós estamos falando de sociedade dividida em classes. E a emancipação humana, a emancipação de toda a humanidade, requer a superação dessa forma de organização da sociedade. A superação da sociedade de classes requer a construção de um outro tipo de sociedade. Um tipo de sociedade na qual a atividade de todas as pessoas esteja dirigida para a humanização,